Opa! E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, o Covil do Vitão. Hoje, estão preparados? Vamos para mais uma aula então. Só que, hoje, antes de mais nada, eu quero muito agradecer a uma aluna muito talentosa, que é a Lorena Coradazzi de Oliveira, do meu 6º ano da classe Aristóteles, que fez com toda a boa vontade do mundo a nossa nova abertura do canal. Então, vamos lá! E hoje nós vamos falar a respeito de frações. Pois é, a partir de agora a gente sai um pouquinho da geometria para falar um pouquinho a respeito das frações. Então, o que é uma fração? Antes de mais nada, eu tenho para dizer para vocês uma frase muito importante, que fração, ela nada mais é do que uma divisão. Vejam, as frações, elas representam diversas coisas. Vamos pensar assim. Você tem, por exemplo, um chocolate que está dividido em 8 pedaços. Você come 2. Isso quer dizer que você comeu 2 de 8 pedaços. Então, se a gente for representar isso em fração, isso dá 2/8. É importante dizer o seguinte, quando a gente fala em fração, a gente tem que lembrar da estrutura dessa fração. Então, vamos direto para a lousa para a gente entender um pouquinho mais sobre a estrutura de uma fração. Então, bora! Beleza, então vejam só. Aqui nós temos aquela fração que eu dei como exemplo agora há pouco, 2/8. A gente tem que lembrar de dois nomes muito importantes. Quais são eles? Vejam, a parte de cima da sua fração, ela é chamada de numerador. E a parte de baixo da sua fração, ela é chamada de denominador. Quando a gente vai escrever por extenso o nome da fração, a gente tem que lembrar que no numerador você não precisa se preocupar. Você coloca apenas, certo? Você coloca apenas o número como ele é chamado mesmo. Aqui no caso, o 2. O que vai mudar? No denominador, pessoal. Por quê? Porque o denominador da sua fração, se for 2, por exemplo, você vai colocar meio, certo? Vou dar mais exemplos já já, mas não se preocupem. Se for depois do 3 até o 10, você vai colocar em formato ordinal. Como assim? Por exemplo, 2/3, quartos, quintos, sextos, sétimos, oitavos, nonos e décimos. A partir do 11 no denominador, você vai colocar o número normal, assim como a gente chama ele mesmo, seguido do avos. Vou falar melhor disso agora. Beleza, então olhem só. Nos exemplos que nós temos aqui, eu coloquei algumas frações para a gente poder nomear elas, ou seja, escrever por extenso, escrever como se lê. Então olha só, eu tenho aqui esta fração. Eu tenho o 2 no numerador. O que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou começar escrevendo o meu numerador sempre, tá? Então é 2. Só que 2 o quê? Por quê? Porque eu tenho um 5 aqui embaixo, só que eu não vou escrever 2/5. Quando eu tenho o número 5 aqui embaixo, ou seja, se ele for menor ou igual a 10, eu tenho que escrever ele como um número ordinal, ou seja, em ordem. Então, o 5 em número ordinal, nós temos 2/5. Certo? Então, percebam, essa fração, a gente lê ela como 2/5. Se aqui tivesse um 7, 2/7. E assim por diante. Vamos continuando. Letra B. Eu tenho o 8 no meu numerador, então eu escrevo ele certinho. Só que agora eu tenho este 13 aqui. Se o número é maior do que 10, ou seja, de 11 para frente,
eu escrevo o número mesmo, ou seja, o 13. Só que depois desse 13, eu acrescento uma palavrinha, que é a palavrinha avos. Então, avos. Cuidado, não confundir, não é avós não, tá? Pelo contrário, é avos mesmo, tá? Com a sílaba forte aqui no A, tá bom? Então, isto quer dizer que esta fração aqui, ela corresponde a 8/13, certo? É isso, tá? Vamos lá, letra C. Pessoal, nós temos o 3 aqui em cima, então nós escrevemos o 3. Só que agora a diferença é, quando eu tenho uma divisão por 2, ou seja, quando o meu denominador for 2 da minha fração, eu simplesmente troco 2 por meios. Então, fica 3 meios. Porque na realidade, pessoal, o 2 ele vai dividir ao meio. É por isso que a gente sempre coloca meios. Podem fazer o teste. Se você dividir qualquer coisa por 2, você vai achar o meio dela. Você vai literalmente dividir na metade. É por isso que a gente, em fração, coloca esse 2 escrevendo como meios, certo? Só que, lógico, se for aqui 1 no numerador, não vai ser 1 meios, né? Vai ser 1 meio, certo? A partir de agora, vamos começar a fazer alguns exercícios para vocês entenderem um pouquinho melhor como que a gente utiliza as frações para poder representar certas coisas. Vamos lá? Vamos lá? Esses já são exercícios que vocês vão encontrar bem mais rápido. Vocês vão encontrar esses exercícios muito mais comum do que vocês pensam. Então prestem bastante atenção. Vamos lá. Esse exercício número 1, ele é o seguinte. Comi 4 partes de uma barra de chocolate dividida em 10 pedaços. Atenção! As frações, pessoal, nada mais são do que as partes que você considera dividido pelo total das partes. O total das partes sempre vai estar na parte de baixo, ou seja, no seu denominador. Por que eu estou falando isso? Porque a primeira coisa que você precisa lembrar em uma fração é que você precisa achar o total das suas partes. Vamos ver? Então, em primeiro lugar, a minha barra de chocolate ela estava dividida em 10 pedaços. Isso quer dizer que o meu total da barra de chocolate são 10 pedaços. Então, esses 10 pedaços vão estar no denominador da sua fração. Ok? Vejam só, não se esqueçam, pessoal. O denominador sempre vai ser o total das partes que você tem, tá? Agora, eu preciso, aqui no meu numerador, dizer quantas ou quais partes me interessam, que eu estou pegando. Nesse caso, eu comi 4 partes. Então, na realidade, a fração, ou seja, a parte que eu realmente comi, foram 4 partes, certo? Foram 4 partes do meu total de 10 partes. Essa é a ideia. Então, esta aqui é a nossa fração que corresponde a esse exercício, a essa situação, ok? Então, percebam, galera, a ideia é justamente essa. Quando você tem uma fração, você primeiro precisa pensar nas partes que você pegou, ou nas partes que te interessam, e você dividir pelo todo, ou seja, pelo total das partes que você tem. Eu sempre falo e sempre volto a falar para vocês. Uma fração, antes de mais nada, também representa uma divisão. É por isso que muitas vezes eu falo em dividido, em 4 dividido em 10, por exemplo, tá? Mas isso é um assunto para uma outra aula, beleza? Exemplo número 2, só para a gente não esquecer. Aqui agora nós temos uma figura geométrica. Essa figura geométrica ela está dividida em partezinhas iguais. Eu quero saber de vocês a fração correspondente às partes pintadas em relação ao total. O que a gente tem que fazer primeiro? Achar o total.
Então, o total sempre vai ser meu denominador, ou seja, a parte de baixo. Então, vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, nós temos 8 partes no total. Então, esta figura geométrica está sendo dividida em 8 partes iguais. Mas quais partes eu realmente quero? Ou seja, quais partes elas estão pintadas? Que é o que eu quero. Vamos contar. 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho 4 partes pintadas em relação ao meu total de 8 partes, certo? Portanto, nós dizemos aqui que nós temos 4 oitavos, ok? É isso. Pessoal, é importante dizer o seguinte, querendo ou não, o que é novo, assuntos novos costumam assustar mesmo. Mas eu digo para vocês que vocês não devem ficar preocupados, porque vocês devem ir com calma, revejam essa videoaula sempre que vocês precisarem, o link sempre vai estar aí com vocês. As dúvidas de vocês sempre vão ser muito valiosas, perguntem mesmo, porque aí vocês podem ser ajudados a qualquer momento, ok? Pessoal, eu vou ficando por aqui e o que vocês precisarem, vão me comunicando, ok? Por hora, é isso então. Até uma próxima videoaula. Valeu!